E ainda falando de eleição, o presidente Lula está aqui em São Paulo para participar dessa reta final das campanhas eleitorais. Misael Mainetti é quem chega ao vivo aqui ao 3 em 1 para contar que o presidente terá uma agenda com o candidato Guilherme Boulos. Isso acontece quando? Amanhã, Misael? Boa tarde, seja bem-vindo. Isso, amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Muito boa tarde para você, Soraya, para todo mundo aí no estúdio e para você que acompanha o 3 em 1. Já está oficializado, o presidente Lula participa com o candidato à eleição, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, e também com Marta Suplicy numa caminhada que acontece na Avenida Paulista, às 10 horas da manhã, concentração em frente ao MASP. E no domingo, dia 6, havia a expectativa de que o presidente acompanharia a votação junto do candidato Boulos, mas pelo que a gente conseguiu apurar, Lula deve retornar a Brasília, portanto não deve acompanhar Boulos nesse dia tão importante, no dia 6. Teve a live ontem entre Boulos e Lula, vale ressaltar, né? Eles fizeram uma live juntas. Nessa live, inclusive, eles falaram dessa participação na caminhada, Lula anunciando então o apoio dele novamente a Boulos nessa caminhada na Avenida Paulista. Agora existe uma espécie de insatisfação dentro do PT em relação ao tipo de apoio que Lula deu ao Guilherme Boulos, que não teria sido tão robusto quanto poderia ser. Por isso, ele estaria agora aí fazendo essa caminhada e deixando, né, vamos dizer assim, a coisa mais robusta para conseguir mais votos para Boulos. Por que eu falo dessa insatisfação? Porque houve alguns cancelamentos da parte de Lula em relação a apoiar o candidato e outros candidatos. Por exemplo, na semana passada, o presidente cancelou viagens para promover candidatos nas eleições municipais. Na quarta, no dia 2, ele adiou a presença com o Boulos, mas aí o motivo teria a ver com o problema que ele teve no avião México-Brasil. E no dia 28 do mês passado, ele também cancelou uma caminhada com o Boulos no Grajaú, em São Paulo. Então, alguns cancelamentos, desencontros teriam acontecido, houve uma certa pressão e agora Lula teria aí vindo como reforço justamente para esse sábado, para alavancar os votos para o domingo, junto dessa live também que aconteceu ontem. E a gente fala de Boulos, não tem como também falar então sobre Ricardo Nunes, do MDB, e o Pablo Marçal, do PRTB. Outra rachada aí, né? Por quê? Nós temos o presidente Jair Bolsonaro, oficialmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, oficialmente apoiando o candidato Ricardo Nunes. Mas a gente percebe que grande parte da direita, ou mesmo da extrema-direita, tem mais aliados os pensamentos com o candidato Pablo Marçal. E, de acordo aí com o que a gente também conseguiu apurar, parte da equipe de Jair Bolsonaro já estaria contando com a possibilidade de Pablo Marçal para o segundo turno e também de um possível apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para Pablo Marçal. Fato que a gente vai ter que esperar domingo, tá aí, né, uma grande cortina de fumaça, a gente não sabe o que vai acontecer, com certeza, ou pelo menos a previsão, né, os especialistas dizem isso, a gente deve ir para um segundo turno, mas a gente pode ver uma mudança de rumos aí, por exemplo, dependendo do que acontecer, caso o Pablo Marçal, por exemplo, vá para o segundo turno com o Guilherme Boulos, a gente pode ter o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiando o Marçal. Não sabemos, né, é tudo aí na base das avaliações, né, com que a gente consegue sondar e checar, mas está aí o cenário, um cenário difícil. A gente tem aí então um tabuleiro, né, de peças, um tabuleiro bem complicado para domingo e a gente vai seguir acompanhando, inclusive ao vivo aqui no domingo. Soraya? Nunca existiu tanta indefinição para um segundo turno. Obrigada, Misael, pelas suas informações. Voltando a falar, então, dessa live, né, que o presidente Lula fez ontem, foi uma live curta, né, ali durou cerca de 15 minutos por volta disso. E o presidente Lula defendeu o voto em Boulos como a realização de um sonho e prometeu também a maior parceria entre a gestão municipal e um governo federal. No entanto, de fato, a expectativa, né, em parte da própria campanha de Boulos durante essa corrida eleitoral, que a presença do presidente Lula fosse mais massiva ali, né, desde o início, o que acabou sendo um pouco frustrada, né, Gani? Exatamente. Aliás, por ambos os presidentes, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente atual, o Lula.
E aí talvez tenha um motivo, por exemplo, o presidente Lula, ele bancou Guilherme Boulos, mas dentro do PT, dentro da militância petista, Boulos não agradava a todos. Então, o presidente fica ali numa sinuca de bico, porque entrar em campo mais contundentemente em relação a Guilherme Boulos desagrada a militância petista. E a gente percebe o mesmo movimento em relação a Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro tem o apoio formal a Ricardo Nunes, mas ali parte da direita migrou para Pablo Marçal e aí acaba desagradando essa militância. Então é aquele apoio de mais distância. No caso do Ricardo Nunes, talvez isso foi até bem-vindo, um apoio mais discreto, dado que aqui na cidade de São Paulo o Lula ganhou do Bolsonaro. Então, eu entendo que os estrategistas de campanha do Nunes preferiram uma campanha mais ao centro, né? Mais tempo de televisão, mais corpo a corpo com vereadores. Lógico, você não despreza o apoio de uma liderança como o Bolsonaro, mas um apoio um pouco mais distante. Agora, no segundo turno, aí a cobrança desse apoio, né? Caso ele vá, evidentemente, vai ser muito maior, porque daí pode ser decisivo para ambos, seja Boulos, seja Ricardo Nunes, na hipótese de um deles irem para o segundo turno. Piperno, na tua visão, o que essa participação de Lula, né, nessa caminhada com Boulos vai representar agora para o primeiro turno? Durante a live, o presidente diz e garantiu, na visão dele, que Boulos está num cenário confortável. Eu trouxe aqui ontem, né, a história da apuração da eleição para prefeito de São Paulo em 2000, quando Maluf e Alckmin brigaram voto a voto por uma vaga no segundo turno e a diferença foi de 0,14. Então, qualquer voto que um padrinho possa transferir nessa reta final, em uma eleição tão equilibrada como essa de São Paulo, pode sim ajudar. Agora, eu acho que a campanha do Boulos, mas nem pode pensar em reclamar de suposta falta de empenho do presidente Lula. Ele foi até a casa do Boulos, gravou programa de televisão. Aí no dia que ele foi no evento aqui na Zona Sul de São Paulo, os gênios colocaram o hino nacional em linguagem neutra. Aí ele veio para cá no 1º de maio para ajudar. Os gênios marcaram o evento lá para o estado do Corinthians sem nenhuma divulgação, vazio. Então, o que mais querem que o presidente faça? Quem tem que reclamar, e aí, não sei se é o caso de reclamar, mas talvez aí de lamentar a ausência do presidente, são alguns candidatos aqui na região do ABC. Alguns, inclusive, reagem nessa reta final, passam a sonhar com uma possibilidade maior, coisa que era impensável 10 dias atrás. E aí sim há uma queixa que o presidente não compareceu, por exemplo, em São Bernardo, uma cidade que tem quatro candidatos mais ou menos embolados nessa reta final, em Diadema, onde a eleição é difícil. Então, talvez lá o presidente pudesse. Só que eles têm que entender também um pequeno detalhe. O presidente tem um país para governar, né? Detalhe, né?